meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a este canal. Hoje eu gostaria de falar sobre a sinceridade. Você é uma pessoa sincera? Costuma ser sincero com quem pede sua opinião? Ser sincero nos assuntos que você conversa com as pessoas? Será que a sinceridade ela é suficiente para tudo? Será que por você ser uma pessoa sincera, as coisas andam certas com você, ou as pessoas têm receio de conversar com você por causa da sua sinceridade? No mundo onde a gente vê a predominância da falsidade, ainda existem muitas pessoas sinceras que falam a verdade e que isso faz parte do caráter delas, porque ser sincero é uma virtude e é uma virtude louvável. É difícil a gente encontrar pessoas sinceras porque geralmente a maioria não é. Quando a gente conversa com as pessoas mesmo, algumas têm medo de dar opinião, têm medo de falar a respeito de determinados assuntos, ou então elas dizem assim: ah, mas eu fiquei quieta, eu não dei minha opinião, porque se eu falasse alguma coisa, poderia surgir algum outro tipo de conversa e tal. As pessoas geralmente têm medo de serem sinceras e acabam se tornando igual a todo mundo. Então, quando a gente geralmente encontra uma pessoa sincera, a gente já fica assim: nossa, essa pessoa é diferente, porque ela tem coragem de falar. Para ser sincero, a gente precisa ter muita coragem. Ser sincero é bem diferente de ser mal educado. A gente não pode confundir as coisas. Não é porque a gente deve falar a verdade que a gente vai falar com grosseria, ou com desdém, ou diminuir os outros só porque você é sincero e fala a verdade. Já viu que tem gente que diz assim: pode me perguntar o que você quiser porque eu sou sincera. A gente tem que ter um jeito de falar também, né? Mas o ser sincero e educado, essas duas características precisam andar juntas, porque elas fazem parte de pessoas que têm bom caráter. Então, quando alguém pede a nossa opinião, a gente pode ser sincero educadamente. Porque tem gente também que fala assim: ah, eu digo tudo na cara, né? E às vezes a outra pessoa nem perguntou a opinião e ela já vai falando porque ela é sincera. A gente não pode entrar na vida das pessoas só porque a gente é sincera e opinar sobre tudo. Opinião é uma coisa que você pede, eu dou para você, ou você me pede, eu dou para você. E ser sincero nem sempre é suficiente. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas ela acha que o que ela está fazendo é certo. Então ela faz com toda sinceridade e ela fica convicta daquilo que ela faz. Só que ela está sinceramente errada. E até alguém chegar e dizer que aquilo ali é um erro, ela vai acreditar sinceramente de que ela sempre esteve certa. Então a gente pode se enganar também. Ser sincero tem que andar de mãos dadas com a verdade. Porque ninguém alcança um favor, alcança o que deseja sinceramente errado. Ninguém vai alcançar o céu, ninguém vai chegar no céu porque fez o que achou melhor, porque era sincero. A gente precisa caminhar de acordo com as condições que Deus dá para a gente, de acordo com os mandamentos, né, com a obediência que a gente deve a Ele. E a gente precisa ser sincero, obedecer de coração. Paulo diz que a gente pode julgar todas as coisas, mas reter somente aquilo que é bom. E ele conta também, né, que a gente pode ver de tudo, a gente pode experimentar várias coisas, a gente pode conhecer a respeito de várias coisas, é isso que ele quer dizer. Mas a gente precisa achar coisas boas nisso, tirar lições, tirar proveito daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente lê. Então, não é porque a gente é sincero que a gente vai fazer as coisas assim, só porque a gente acha que a gente deve
e que a gente não deve explicação aos outros, que o importante é eu ser sincero e eu ter a minha convicção. Não é bem assim. Tem uma história de um homem que ele vendia tecidos por muitos anos. E aí foi passando de geração em geração a fábrica de tecidos, né, do pai dele. E ele tinha uma vara, 1 metro, né, que ele tirava as medidas dos tecidos para os clientes. E aí foram muitos anos ele fazendo isso. E uma certa vez, alguém deu um novo metro para ele. E aí eles conversando ali, conversa vai, conversa vem, ele firmou o metro no chão, segurando os dois. E quando ele colocou um ao lado do outro, ele percebeu que aquele metro que foi passado de geração em geração estava bem menor do que o metro novo que ele tinha acabado de ganhar. E aí ele percebeu que ele enganou sinceramente os clientes dele, porque ele tinha convicção de que aquela vara ainda tinha 1 metro. E com o tempo, né, a madeira foi se desgastando, ele percebeu que tinha mais ou menos 5 centímetros a menos do que a vara nova, o metro novo que ele recebeu. Ele passou vários anos da vida dele enganando sem saber, porque ele, digamos que ele tinha certeza, né, de que aquele metro ainda servia como antigamente. Então, estar sinceramente errado não significa que você vai alcançar aquilo que você almeja, né? Eu vou ler aqui uma meditação antiga que eu gosto muito, que diz assim: a fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer no erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isto não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. Precisamos provar tudo, mas reter o que é bom. Então, se você é sincero, seja sincero, mas procure a verdade, para ser sincero na verdade. Ser sincero é uma virtude e nem todas as pessoas têm essa característica louvável de ser sincero. A gente precisa aprender a não ter medo de ser sincero. Pessoas sinceras geralmente não têm muitos amigos, não é cercado de pessoas que gostam dele, né? Porque a pessoa sincera ela vai sempre falar a verdade. Então tem gente que se acostuma tanto com a mentira, ficou bonitinho, tá legal. Tem gente que fala assim, né? Ao invés de dizer que não gostou, ou então fazer um elogio sincero, preferem dizer, assim tá bom, não tem nada não. E a gente precisa dizer, sim, ficou bom. Ou então a gente tem que dizer, não ficou bom. Isso se a pessoa perguntar pra gente, é claro. Você costuma ser sincero com as pessoas? Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito da sinceridade. E não confunda a sinceridade também com a grosseria. A gente tem que ter modo de falar, tem que ter educação. E toda essa educação a gente aprende através da Bíblia, através da leitura de bons livros, de pessoas que conseguem lidar com determinadas situações. Então a gente precisa investir em nosso conhecimento para a gente aprender cada dia mais a saber como lidar com as situações. Gostaria muito da sua opinião sincera aí embaixo. Clique em gostei se você gostou. Se não gostou também, clica em não gostei, né? Compartilha se você acha que foi útil. E se inscreva aqui se você ainda não foi inscrito.